Tá bom, tá bom. Bom dia para vocês todos. Eu estou olhando algumas pessoas aqui, digo, essa eu conheço, aquela eu não conheço, né? Mas, enfim, é assim. Queria dizer que normalmente me chamam de Carminha, não de Maria do Carmo. Eu até estranho quando é Maria do Carmo. 2, eu sou separada com 4 filhos maravilhosos, já netos. Então, também tenho uma família enorme. Aquelas famílias de antigamente. Porque eu tenho 6 irmãs e 3 irmãos. Então, uma família de 10 irmãos, todos velhos. Mas que se reúnem sistematicamente, uma vez por mês, onde a gente tem um jantar. Bebemos bastante vinho as mulheres, porque temos essa tradição. Os homens ficam naquele uísque chato. E depois a gente faz uma reflexão. Cada vez é um irmão que escolhe falar de alguma coisa ou fazer uma poesia, e com isso a gente reflete e tem uma enorme coesão. Então, um pouco, a minha família é desse tamanho. Bom, em serviço social. Eu iniciei o serviço social na PUC, depois, logo, passei... naquela época, em 60 e poucos, nós tínhamos assim o boom do emprego, né? Então eu saí da faculdade já com 3 empregos ao mesmo tempo. Tanto na escola vocacional, com a Maria Nilde Marcelani, quanto... Estou contando um pouquinho a história para vocês situarem. Quanto com a Terezinha Afran, na escola vocacional, quanto na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, era aquela coisa. Já entrei direto para 2 campos de trabalho que não eram propriamente do serviço social. Tinha, obviamente, interface enorme com o serviço social, né? A educação de crianças, e principalmente no caso da Escola Experimental da Lapa, nós trabalhávamos com alunos que... eram feirantes, filhos de feirantes, então você precisava adequar a grade curricular à condição desses meninos que levantavam 4 horas da manhã, trabalhavam para depois irem para a escola. Então foi muito bonito, porque a gente dizia assim, como é que a gente vai dar aula para eles, né? Então já começava com exercício físico e uma dinâmica de grupo para eles se concentrarem e conseguirem trabalhar adequadamente na escola. Bom, na Conferência Nacional dos Bispos, como nós estávamos já em período de ditadura, havia, sim, a CNBB tinha que, de alguma forma, apoiar todos os perseguidos da política, não é? E nós trabalhávamos muito a questão do planejamento, era com Chico Whittaker. Então era aquela coisa de pensar o planejamento da ação social da igreja. Depois eu entrei na prefeitura, depois eu tive filho, depois aquela coisa toda, eu vou pular. Eu fui professora também na faculdade, logo direto, Faculdade de Serviço Social, numa disciplina que antigamente se chamava Serviço Social de Grupo. E fiz, então, o meu doutorado direto, estava contando para o Marcelo que eu pulei o mestrado, porque a minha orientadora era Nadir Kifuri, já reitora da PUC, e ela não deu muita atenção para a minha tese, porque ela não tinha tempo. Na realidade, quem me ajudou muito na tese foi a Bernadette Gatti, que também eu imagino que vocês já ouviram falar na Bernadette Gatti. E a Bernadette era o contrário, extremamente rígida. Tem que fazer isso, Carminha, tem que fazer aquilo, vai refletir isso, vai pesquisar mais aquilo. Então, quando eu entreguei a tese para a dissertação de mestrado para a Nadir, ela disse, não, isso daqui já é doutorado. Então, vamos defender isso como uma tese de doutorado. Na época, isso era menos burocrático e tranquilo. Depois, meu marido, porque eu separei, também eu não contei isso na história da dinâmica familiar, sempre tem uma separação, não é? Então, mas antes de separar ainda, naquela coisa que está quebrando, o César me propôs ir para a França. E ele foi morar na França.
Eu disse, para os meus 4 filhos, eu preciso ir para a França, porque eles precisam ter uma chance, né, de conhecer outros repertórios culturais. Então, eu consegui uma bolsa e fui fazer um pós-doutorado lá. E lá eu fiz um pós-doutorado com Michel Lévy, no campo da ciência política. Foi muito bom, porque vocês não viveram isso. Talvez você um pouco. A perseguição para quem não era marxista roxo. E eu não era marxista roxa, porque no serviço social tem muito isso. Quem que é assistente social aqui? Levanta a mão para eu saber. É pouco os assistentes sociais. Acho que eu vou embora. Vocês não precisam de aula sobre... Bom, mas na época era uma perseguição. Ou você era liberal, não era nem neoliberal, talvez, mas liberal, modernista, né? Aquela que queria modernizar o serviço social, mas não romper com as estruturas. E o marxismo. Então eu fui para o Michel e disse, Michel, eu quero, nesse 1 ano que eu vou ficar com você, saber ao máximo tudo do marxismo. Então, eu voltei uma expert sobre marxismo. Eu li todos os textos da escola de Frankfurt, de Marx. Então, daí, ninguém mais conseguia falar que eu era modernista ou liberal, porque eu respondia, eu tinha talvez muito mais domínio das leituras de Marx que eu fiz, que aliás me apaixonei, do que propriamente os xiitas, né? É um pouco isso. Não tem isso? Bom, aí eu voltei para o Brasil e não tinha mais chance nenhuma. Era, acho que na época já do cruzado, e não tinha apartamento, porque não conseguia chegar, o meu apartamento estava alugado. Não tinha... o César ainda ficou, eu voltei com os 4 filhos. Não tinha o trabalho, eles resolveram me perseguir. Olha que coisa! Eles me deram um lugar lá em São Miguel Paulista. Era impossível, porque eu estava morando no sítio em Jundiaí. Eu disse, não dá. Eu vou ter que usar das minhas relações, né? Eu sempre fui uma mulher que adorei fazer relações e seduzir via relações. Aí eu fui no Zing, que era o secretário de educação na época, onde o serviço social estava subordinado a esse secretário Zing, na época do Jânio Quadros. E eu falei, eu cheguei da França, eu estou assim. E disse, fale só em francês comigo. Eu disse, mon Dieu. Então, lá, fiz toda a minha tragédia em francês. Ele perguntou do cemitério, se eu fui ver o Napoleão, se eu isso, se eu aquilo outro. Terminou a entrevista, ele disse, minha filha, você vai ficar aqui tudo em francês. Não vai para São Miguel. Então, eu fiquei no escritório ali da Paulista, que eles estavam, e na Secretaria da Saúde. Era a época também que emergia a AIDS. Então, é interessante... eu estou colocando esse movimento porque eu acho que é importante. Você vai de um campo para outro, não é? Era a época da AIDS e eles precisavam de um assistente social que trabalhasse essa questão, principalmente na saúde, porque a saúde era absolutamente preconceituosa. Então, aquelas enfermeiras e médicos falavam, é doença da vergonha. E nunca se falava em sexo. Então, eu virei sexóloga. Porque, na realidade, você precisava começar a discutir a questão das relações, etc. Bom, depois Luiz Erondina ganhou a eleição, eu fui para a Secretaria das Administrações Regionais. E daí lá eu trabalhei com subprefeitos pensando a cidade. Eu dei um voo assim para vocês, mas nesse caminhar todo, eu trabalhei em vários campos. Habitação popular, e assistência social fortemente, tá? E hoje vocês me pedem para falar sobre o serviço social e o atendimento às famílias. Um parêntese. Eu trouxe para vocês só 2 textos, mas nos textos tem uma ampla bibliografia que vocês podem consultar. E qualquer outro texto que eu cite aqui que vocês precisem, é só pedir via Marcelo para mim que eu mando para vocês, tá? Bom, vamos lá. Serviço social. Veja, para quem... A maioria aqui é o quê, hein? Psicólogo?
Tem outra área aqui que não só psicologia e assistência social? Hã? Enfermeira, olha que bonito. Tem TO, terapeuta ocupacional? E educadores, quem são os educadores? Mas são professores de escola pública ou de animação sociocultural? Professor? Bom, então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu acho que hoje já virou demodê essa coisa de pegar um campo, uma disciplina, serviço social, psicologia, pedagogia, enfermagem ou saúde, não é? E tentar defini-lo por si só. Eu sou da área da transdisciplinariedade. Não acredito mais que eu possa fazer verão, mudar, criar emancipação, se eu trabalhar apenas com a minha competência, sem me articular e somar e integrar outras competências. Eu acho que nós vivemos numa sociedade complexa, onde eu pensar o serviço social de per si, ou a psicologia de per si, ou a enfermagem de per si, já era. Mas, em todo caso, como o Marcelo insistiu muito, não foi a Belinda, foi o Marcelo que ficou em cima de mim, eu acabei aceitando dar essa aula para vocês. Mas eu vou dar uma aula que vocês vão ver que eu estou muito na transdisciplinariedade. Então, talvez frustre vocês. Não devia frustrar, porque já é demodê pensar só numa área, tá? Não é, Belinda? Bom, então, primeiro de tudo, o serviço social é uma profissão que tem natureza psicossocial. Ele sempre pensou olhar o fenômeno, olhar o grupo, olhar o indivíduo, olhar a família na sua condição psicossocial. Ele foi capacitado para olhar não só o psicológico, o emocional, o afetivo, mas o social, quer dizer, o entorno que ele está, a cultura que ele porta, os padrões socioculturais, a vida dele. Então, todos os seus processos de atenção à família têm essa característica psicossocial. Que é uma coisa que eu quero dizer. 2, a família hoje, na política social pública brasileira especialmente, a família tornou-se o centro das atenções das diversas políticas públicas. Ela é centro na política de saúde, à medida que eu crio, inclusive, um programa de saúde da família, onde eu também penso o agente comunitário de saúde, enfim, há um deslocamento na saúde de pensar a saúde da família. Há um deslocamento no serviço social também, ou no campo que o serviço social mais atua, que é o campo da proteção social, da assistência social. Nesse campo, também no Brasil, a gente centralizou o olhar na família. Tudo é com foco na unidade familiar. Se eu vou para o campo da educação, a educação está sendo demandada a pensar como é que ela faz a relação entre a escola e a família. Retoma-se a ideia de que é preciso trabalhar a família. Tanto é que hoje nós falamos em professores comunitários, em educadores de pais, coordenadores de pais, as inovações nesse campo têm sido significativas em vários municípios do Brasil. Aqui em São Paulo, inclusive. Olha lá. E, por isso mesmo, eu fiz questão de dar um texto para vocês que trabalhe mais essa questão da política social, como ela, no Brasil, ela vai fortalecer o trabalho com famílias. Eu digo no Brasil porque na assistência social, que é o campo do serviço social, se eu for comparar com países da Europa, o centro é o indivíduo, tá? Não é a família. Tanto é que os programas de renda mínima de inserção se voltam para o indivíduo. O Brasil é um dos raros casos
onde se elegeu a família, inclusive para dar a renda mínima de inserção. O Bolsa Família, como o nome fala, o dinheiro não vai para o indivíduo, o dinheiro vai para a família. Qual é a aposta aí? A aposta é de que eu trabalhando uma unidade coletiva, a família, eu potencializo aquele recurso que eu destino, eu maximizo o uso daquele recurso para a sobrevivência, não é? Porque, obviamente, a família ela acaba sendo, como a política social, uma unidade de distribuição da riqueza interna, não é? Quem trabalha com família e quem vive em família sabe disso. A gente funciona um pouco no nível privado, como a política pública funciona no nível público. Nós somos um modo de a família é um modo de redistribuição da riqueza privada, tá? Bom, eu vou então partir daí falar para vocês. O PowerPoint é longo, tem 25 telas. Eu pus tudo aqui, a gente pode ir pulando se vocês cansarem. Eu queria que isso fosse uma conversa e não uma exposição só minha, senão eu também me canso, né, gente? Vocês precisam dar alguns palpites no meio, aprofundar. É lindo quando não é só o professor que aprofunda, mas é os alunos mesmo. Quer dizer, nós vamos fazer daqui um debate entre nós, tá? Eu tenho que fazer isso. Pode trocar. Então, eu vou trabalhar basicamente os pressupostos que orientam o olhar do serviço social sobre a família, e depois eu vou apresentar para vocês, basicamente, os processos de atendimento que nesta área nós formulamos. Tá bom? Bom, então, o primeiro pressuposto básico para o serviço social é de que há um tipo de proteção preciosa e indispensável que advém da rede de relações de proximidade geradas pela família e grupos do território. Isso significa, já desde cara, que um pressuposto básico para a atenção à família, a partir do referencial do serviço social, é que eu não trabalho só a família. Eu sempre trabalho família no território. Família e comunidade. Eu acho que essa é uma distinção muito clara no nosso repertório. Para nós, um pressuposto básico é que não ter família e comunidade significa não ter proteção. Tá? Nós vamos aprofundar todos esses depois. Grupo familiar e comunitário, alguns não gostam desse termo comunidade, então, os xiitas. Pode ser? Agora, a moda é falar território. Então, eu ainda tenho dúvidas. E explico depois para vocês. Mas eu posso falar grupo familiar e território onde a família vive, tá? Constituem condição objetiva e subjetiva de pertença. Não podem ser descartados quando se projetam processos de proteção social. Porque para o campo do serviço social é o campo da proteção social. Eu acho que isso precisa ficar claro. E proteção social é uma dimensão de qualquer das políticas públicas sociais. Não é só uma dimensão da assistência social. Eu faço proteção via educação, via saúde, via habitação, etc. E mais, a comunidade, o território, cria redes naturais, espontâneas de proteção social. Por isso, quando eu penso proteção social, eu tenho que pensar proteção social não só advinda do serviço público, por exemplo, um CRAS, mas ou uma unidade básica de saúde, mas eu tenho que reconhecer quais são as redes de relações protetivas que a família se vale no seu território.
Posso. Eu adianto aqui, depois eu tiro de lá. A comunidade é um conceito tradicional em que, inclusive, significa uma coisa muito bonita. Comunidade significa compartilhamento fraterno. E, portanto, um direito protetivo coletivo. Se eu partir do sentido da comunidade. Agora, hoje em dia, com essa sociedade complexa que a gente vive, neste mundo altamente urbanizado, você vai dizer as comunidades se esfacelaram. Tá? Da mesma forma que a teoria social diz assim, as famílias se esfacelaram. Quer dizer, hoje eu não tenho uma família protetiva, nem uma comunidade protetiva. Então, na realidade, dentro dessa teoria, a cidadania e o cidadão, né, permitiram pensar assim como posso descartar a família e posso descartar a comunidade. De agora em diante, é a cidadania na cidade e é a cidadania a partir do indivíduo. Então, seriam não só conceitos, mas sujeitos que eu posso descartar. Na prática, isso não é verdade. Todos os estudos e pesquisas que vêm sendo feitas nos últimos 15 anos mostram claramente que a família não acabou, a família mudou o seu jeito de ser, óbvio, seus arranjos, etc., mas em hipótese nenhuma ela deixou de existir. Mais ainda, a família a família continua sendo uma mediação necessária à esfera pública. Necessária. Não dá para você pensar socialização do indivíduo para se iniciar na vida cívica, na vida pública, sem um canal inicial que é a família. E é a comunidade também. Agora, por que hoje fala-se mais território? Acho que por dois motivos. Um é esta resistência em reconhecer comunidades de outras formas. E a outra, mas é uma resistência relativa. E a outra é o peso que tem o território na política pública. Toda a política pública. Quando eu estou falando política pública, gente, é para generalizar. Seja política da saúde, seja política de educação, seja política de assistência social, todas elas vão calçar toda a sua estratégia de ação no que a gente chama gestão de proximidade. É dizer, a gestão direta com famílias e com redes no território. E, então, a palavra território ganhou uma amplitude, é lindo também falar em territorialização da política pública, não é? Quer dizer, o território do entorno dos serviços públicos passa a ser fundamental para o serviço público, ao se relacionar com esse território, ganhar maior legitimidade, ganhar confiança social pública e ganhar efetividade. Tanto é que a gente passa até a dizer, não é só a proteção social, a assistência social que precisa de território, mas a educação precisa de território. A saúde precisa de território. Né? Deu para entender um pouquinho? Bom, preciso falar mais uma coisa. Por que eu enfatizo ainda a comunidade? Talvez porque eu sou uma mulher que gosto de cada dia mais para frente, né? Não dá para a gente ser forasteiro na sociedade do século XXI, dá? Eu já sou forasteira em tecnologia, que é triste, né? Eu comprei um celular maravilhoso, mas eu ainda não estou conseguindo me relacionar com ele. Que é tanta função que eu me perco. Então, eu tenho que reconhecer que eu sou uma forasteira em tecnologia. Mas eu não posso ser forasteira em tudo. Eu tenho que estar convivendo com o século XXI. Totalmente. Então, nessa linha, meu grande objeto de pesquisa e de prática, de intervenção, são com redes sociais. Eu estou muito entusiasmada em identificar as redes sociais que existem no território e que assegurem, portanto, para a população daquele território
condições dele atravessar a vulnerabilidade, o confinamento, a guetização que existe na cidade de São Paulo. Tá? Então, comunidade, para mim, não é só o território onde ela habita, mas é o território de relações da família. Porque toda família tem uma rede de vínculos. Alguns estão no território que ela mora, outros estão na Bahia, outros estão do outro lado da cidade, mas ela tem um círculo, ela tem vínculos que muitas vezes extrapolam a comunidade que ela vive, o território que ela vive. Está claro isso? Isso é muito importante. Tanto é que a gente, quando faz uma entrevista com a família, por exemplo, o Marcelo faz 4 entrevistas. Eu não sei se ele pergunta essa coisa maravilhosa, que é, com quem que essa família se relaciona? Tá? Via Facebook ou não, não importa, pode ser relações virtuais, mas com que relações ela convive, ela mantém? É com a igreja? É com a sociedade Amigos de Bairro? É com a escola? E então eu também vou mapeando se ela está, os vínculos dessa família estão muito só nos serviços públicos, ou ela tem uma rede afetiva em que ela se apoia, uma rede espiritual que ela se apoia. Onde é que ela diminui o estresse dela? Ela vai, faz alongamento, exercício, seja pobre ou seja rico, gente. Aonde ela faz? Ela bebe uma cervejinha? Porque precisa. Eu acho que muitas vezes nós, profissionais, somos muito rígidos ao pensar essa população e o modo como ela se relaciona, ela sobrevive e ela diminui o seu estresse. Tá? Então, eu teria que olhar tudo isso. E comunidade, portanto, para mim, são vínculos que ela tem dentro ou fora, virtual ou não. Não adianta mais eu perguntar se ela tem relações com a vizinhança, que era o tradicional. Hoje, as relações, às vezes, são mais distantes do ponto de vista territorial, mas muito mais próximas do ponto de vista virtual. Tá? Vocês estão gostando dessa minha falação? Fale. Uhum. De relações tá. Tá. Veja, o território, se eu pego do ponto de vista geográfico, Milton Santos define bem claro, é lugar físico, não é? Mas não é um lugar físico qualquer, é um lugar físico vivido. Tá? Quando eu falo em comunidade, é um lugar também, é um lugar de relações, é um lugar de compartilhamento fraterno. Por isso que eu estou dizendo que comunidade pode... Lógico que o peso de grande parte da comunidade está no território mesmo. Mas outra parte extrapola, já que eu estou falando de um compartilhamento fraterno. E daí, óbvio, toda discussão hoje de comunidade, ela se apoia ou ela se traduz em redes. Então, é normal que a gente fale muito em redes sociais, né? Rede de vínculos, quando a gente está falando em comunidade. Ou seja, a comunidade se tece como uma rede, ou como um feixe de muitas redes e vínculos socio-relacionais. Tá? Ok? Ficou claro? Bom, vamos lá. Nós tínhamos dito que grupo familiar e comunitário constituem condição objetiva e subjetiva de pertença. Na proteção social, esse termo é fundamental, pertencimento. Se não processa, um dos caminhos para obter a proteção social segura, para conseguir que essa população possa alterar o seu projeto de vida, é primeiro trabalhar o sentido de pertencimento. Ela precisa se sentir pertencendo a um campo de relações, a um território físico, tá?
e assim por diante. Bom, por isso que a gente diz, não podem ser descartados, muito obrigada, quando se projeta um processo de proteção social. A gente diz que a família é a expressão máxima da intimidade, da explosão de sentimentos, não é? E é também lugar de socialização. Obviamente, por isso mesmo, a gente diz que família é o grande iniciador para crianças e adolescentes, especialmente, a vida pública, a esfera pública. Por isso que eu também não posso falar em família e comunidades sem me remeter a essa preocupação, para ele se sentir pertencendo, para ele conseguir projetar um caminho inclusivo na sociedade, ele precisa, sim, de famílias e comunidades. Então, mas a gente vai dizer sempre que família e comunidade guardam uma saudável tensão, não é? Entre o mundo privado e o mundo público. E isso é lindo. Eu acho que eu não vou viver mais sem o Marcelo, né? Olha aqui. Então, rapidamente, família e comunidade, para nós, para o serviço social, são fortes agentes de proteção social de seus membros, seja o idoso, o doente crônico, os dependentes, crianças, desempregados. Porém, não podemos exaurir esse potencial protetivo sem ofertar a eles um forte apoio. Não é? Então, há sempre uma mão dupla aí a ser garantida. É a mesma coisa na saúde. Muitos pensam assim, não, o programa de saúde da família vai buscar parceria da família, em termos. Lógico que eu preciso da parceria da família, porque a família é uma mediação genial, até para os cuidados, não é? Mas eu não posso exaurir esse potencial sem ofertar uma condição para elas. Quer dizer, é sempre a dupla mão. Pode virar, Marcelo. Então, insisto aqui, é preciso pensar família e comunidade como um duplo dialético. Qualquer projeto que pretenda produzir proteção social e inclusão social exige uma intervenção que alie no processo o binômio família-comunidade. Não basta a ação centrada nas famílias. É importante mobilizar, articular e conjugar os ativos sociais da comunidade. Relações, organizações, serviços, projetos de território, visando o fortalecimento da proteção ao cidadão e ao desenvolvimento social. Tá? Mais um pressuposto básico que eu acho que é importante para a gente. Famílias e comunidades são microcosmos da sociedade. Induzem e refletem as contínuas mudanças que se processam no âmbito territorial. Isso é fundamental. Então, todas as alterações na vida de família, nos arranjos familiares, eu não aguento quando alguém chega para mim e diz assim, essa família é desestruturada. Não é um horror falar família? Vocês falam família desestruturada, eu mato vocês. Eu sou brava, viu? Eu sou italiana. Isso aí é importante. Porque elas refletem os arranjos, os modelos de uma época. Então, obviamente, o que eu tenho como família hoje não é a mesma coisa que eu tinha 30 anos atrás. Então, essa compreensão e entender como é que ela se faz hoje é muito importante. Eu, por exemplo, com 4 filhos, eu tenho 2 filhos que casaram bonitinho, com véu, grinalda na igreja, 2 homens. A Maria, minha filha, não quis saber de casar. Então, nós fizemos uma bênção. Lembra que eu falei da Irmandade? Então, nós fizemos uma festinha interna e todos os tios dela e a mãe, que eu descobri que tem um jeito quase baiano de abençoar os noivos, né, um casal, e nós abençoamos. Foi lindíssima, mas não foi casamento de igreja. Eu acho que hoje, que ela já tem 2 filhos, tudo, de vez em quando, ela diz, eu queria pôr um vestido de noiva. Eu disse, já passou, Maria. Já passou, já era, não adianta. E
E o outro é separado. Ele, por enquanto, está vivendo comigo, mas ele vai daqui a um mês fora. Mas só deu certo aquele casamento porque cada um mora numa casa. E divide os filhos, sistematicamente. Metade da semana é de um, metade da semana é do outro. Não é? Então, são arranjos familiares, os mais diversos hoje, e isso é importante. Não é? Eu acho que está começando a dar certo quando estão separados, sabe? Porque eu tenho várias amigas que cada um mora na sua casa. Por isso dá certo, estão há mais de 10 anos juntos. Tá? Também não mora mais no mesmo quarto. Né? Essa minha filha Maria, ela disse, não, o Lucas ronca demais, cada um no seu quarto. Então, são coisas que, obviamente, antigamente você jamais permitiria, não é? Mas isso eu estou falando florzinha. Tem outros arranjos familiares, mas não vamos discutir isso aqui, porque vocês devem discutir muito lá. Né? O território... Bom, pode passar. Agora as redes sociais que a gente estava falando. Né? Nós temos comunidade, refere-se a um coletivo de pessoas que produzem relações de reciprocidade, proximidade, para mover seu cotidiano de vida. Esse é o sentido de comunidade. Está atrelada a território e, ao mesmo tempo, ultrapassa o território. A noção de comunidade, já coloquei isso. Então, as redes sociais, isso é que importa, porque se eu entendo comunidade dessa forma, como relações de reciprocidade e proximidade para mover o cotidiano, eu, então, tenho que pesquisar, quando eu trabalho com família, as redes sociais e vínculos relacionais de proximidade que ela possua. No território que ela vive, na cidade e fora da cidade. Não importa. Tá? E as redes de sociabilidade sociofamiliar, os vínculos de proximidade que se tecem enquanto comunidade, produzem o que a gente chama de sua potência, a confiança social. Então, a gente diz que a confiança é o maior capital social que a comunidade oferece. Quando esta confiança se perde também o sentido de comunidade. Então, veja, nós estamos, depois vocês podem juntar, porque até eu estou elaborando um outro jeito de explicar minhas teses. Quando eu trabalho com família, na ótica, eu fico triste de dizer na ótica do serviço social, eu acho que é na ótica da política social como um todo. Tá? Eu tenho hoje que trabalhar o sentido de pertencimento. Esta família precisa ganhar a consciência, a clarificação dos caminhos em redes que ela faz, os caminhos, as redes que ela tece para sobreviver e para viver. Tá? E ela se sentir pertencendo. Muitas vezes, isso é um castigo em São Paulo, favelas. As famílias têm dificuldade de dizer eu moro numa favela. Tem dificuldade de se sentir pertencendo, falar de um pertencimento a um local onde tem muito tráfico de droga, onde tem muito conflito, onde tem muita violência. Mas é lá que ela vive. Ela precisa gostar daqui, gostar não, aceitar aquele processo e conseguir verificar quais são as forças, as fortalezas daquela favela. Quais são os vínculos que ela se segura lá, por exemplo. Tá? Então, um conceito básico no processo de atendimento à família é pertencimento. O outro é confiança. Eu preciso desenvolver confiança nela própria, naquela família, e nos serviços, nas relações que ela possa usufruir na vida dela. Tá? Sem confiança, a gente não vai para frente. Por exemplo, quando vocês estão muito desconfiados e inseguros, vocês acham que vocês avançam? Nunca, gente. A gente só avança quando a gente empina assim e diz, eu confio em mim, eu confio na humanidade. E a mídia trabalha o contrário com a gente. A mídia trabalha com a gente a insegurança e a desconfiança. Porque ela só projeta os crimes, os dramas, não é isso? Ainda nós temos que falar num jornal aí qualquer sobre aquele drama que aconteceu no Rio de Janeiro. Né?
E da tendência da política da cidade do Rio de Janeiro vamos criar todo um sistema de segurança máxima nas escolas. É dizer, tem que passar naquele raio-x para ver se não tem armas, detectar isso. Assim, olha, isso é fragilizar o próprio coletivo. Ele precisa entender que no meio deles tem psicopatas, porque aquilo lá não foi vocês têm um nome mais correto para falar. O menino que matou todo mundo é um psicopata, é um esquizofrênico, é o quê? Um psicótico. Olha que chique, eu vou sair daqui falando só psicótico. Ora, um psicótico possa ter todos os esquemas de segurança que se ponham, ele consegue furar esses esquemas, não consegue? Óbvio. Então, se eu crio essa segurança máxima, eu estou fragilizando o potencial do próprio coletivo de garantir segurança para os seus. Eu desloco a segurança dos meus e dos teus para a polícia, para o sistema de segurança estatal. Então, isso é uma forma de fragilizar em vez de potencializar a força. As redes de sociabilidade, bom, já falamos isso, vamos adiante. Outra coisa importante, falando da política social como um todo, é que qualquer serviço público na ponta, seja o CRAS, a escola, a UBS, tem um papel importante no fortalecimento de comunidade, que é basicamente recuperar a confiança perdida. Tá? Recuperar a confiança é fundamental. E isso eu faço com uma série de processos que vocês bem conhecem, alguns eu vou falar aqui, como o acolhimento. Mas é interessante, ainda ontem, me perguntava assim, mas como o CRAS, com essa fragilidade que é o CRAS, ele tem aceitação? Tem uma enorme aceitação no meio do povo. Enorme aceitação. Porque talvez seja o único serviço que ouve a eles. Não é a escola pública que ouve, nem sempre a unidade básica. Embora ali ele só tenha o Bolsa Família, o Renda Cidadã a ser ofertado ou o BPC. Na realidade, ele não tem outra coisa. Bom, então, isso é fundamental. De uma certa forma, a gente deveria capacitar as instituições, os serviços públicos, a saber estimular, desenvolver e a criar confiança pública. Em consequência disso, os estudos apontam para a necessidade de levantamento. Isso sim é outra coisa a gravarem. É preciso a gente levantar informações sobre o cotidiano das famílias. Como, por exemplo, saber se elas conversam com seus vizinhos, se recebem telefonemas, mas também se frequentam clubes, igrejas, escolas, hospitais, etc. Tá? Hoje é preciso levantar a implicação dos indivíduos em associações locais e redes. Quer dizer, é por aí que eu vejo o capital social estrutural que essa família tem, que ela possui. Avaliar a confiança e aderência às normas. Seria o capital social cognitivo. E, igualmente, analisar a ocorrência de ações coletivas, que seria a coesão social. Tá? Então, estes a gente chama de indicadores básicos de capital social de uma comunidade. É nessa linha que eu tenho trabalhado muito atualmente, em redes, e a trabalhar a questão do capital social. Eu acho fundamental quando você está trabalhando com a população. É fundamental mapear as redes de serviços e vínculos socio-relacionais existentes no território e a circulação das famílias pela comunidade e na cidade. Eu preciso ver o tamanho da circulação. Vamos adiante? Aí essa é a grande tese. Uma família é vulnerável quando ela possui poucos vínculos e conexões no microterritório que habita, na cidade e mesmo fora da cidade. Uma família ela é menos vulnerável, independente da baixíssima renda que ela possa ter, se ela tiver vínculos.
Se ela tiver vínculos relacionais, ela é forte. Ela tem mais condições de ser autônoma. Se ela perdeu vínculos, essa eu preciso me preocupar mais. Tá? Eu preciso saber também como é que é esses vínculos, né, gente? São densos ou são frágeis? Que tipo de vínculos? Só com serviços básicos ou também com pessoas e grupos? É esse conjunto de relações que contém os chamados vínculos socio-relacionais, ou o que a gente chama de rede de relações de proximidade. Ok? Tá bonito isso, não tá? Vai. Agora, eu já falei disso, podemos adiante. Centralidade da família, já falei, mas vale a pena talvez pegar assim, como está a família central, e isso eu acho lindo no Brasil. Porque a gente critica tanto o Brasil, mas em matéria de política social, gente, tá certo? Os serviços públicos continuam com baixa qualidade, continua uma reprovação enorme na escola, continua tudo isso. Mas ele é um celeiro de inovações extremamente rico. Por exemplo, essa ideia de trabalhar Bolsa Família é uma das inovações que a gente faz, não é? E essa centralidade da família, idem, é uma particularidade da política social brasileira. Então, as políticas públicas no Brasil descartaram alternativas institucionalizadoras, isso no mundo inteiro. Então, essa alteração tão radical só foi possível retomando a família e a comunidade como lugares e sujeitos imprescindíveis à proteção. Então, eu parei de falar tanto em orfanatos, eu parei de falar em instituições totalitárias, em manicômios, etc. E cada vez eu estou produzindo mais abertura disso e dizendo eu posso trabalhar a saúde mental, eu posso trabalhar o abandono de crianças, etc., via família e comunidade. As políticas de saúde e assistência social introduzem serviços de proximidade voltados à família e à comunidade. Isso é genial. É dizer, a UBS realmente criou um programa de proteção à família, criou agentes comunitários, médicos de família, quer dizer, ela flexibilizou a sua atenção primária e deslocou essa atenção primária também para o território numa gestão da saúde de proximidade. Tá? Isso também ocorre na assistência social. Fala. Também, tá? É fruto de toda essa alteração. Eu falo hoje em educação inclusiva. Não dá mais para eu pôr pessoas com deficiência em instituições especializadas e confinadas nas instituições especializadas. Mas é o reconhecimento que todos têm direito a ter relações mais amplas, né? Bom, e na educação também está havendo um movimento de busca de professores comunitários, de coordenadores de pais, enfim, a ideia de articular-se mais com a família. Quer dizer, em Taboão da Serra tem aquele projeto César Caligari, foi lindo, virou assim, coqueluche, né? Que ele dava, né, porque ele saiu de lá, um subsídio a mais para o professor que quisesse visitar seus alunos com maior dificuldade de aprendizagem. E daí ele acompanhou essa experiência que ele introduziu e verificou que fez uma enorme diferença na aprendizagem das crianças. Com só essa aproximação, que o professor começou a tomar consciência um pouco da vida dos seus alunos, né? Bom, outros programas também trabalham com a família. É o caso do Programa de Habitação de Interesse Social, é o caso do PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, e mesmo projetos de desenvolvimento local sustentável, que trabalham muito com a questão da rede social comunitária e da família. Pode passar.
Bom, eu agora vou mudar de capítulo. Eu vou falar em famílias em contexto de vulnerabilidade. Vocês querem dar uma voltinha? Eu posso dar uma voltinha? Eu estou velha, Belinda. Eu estou velha, Belinda. Não. Vou te contar que normalmente a gente tem mais de um mês até umas 10, 15, e depois a gente vai depois tem a... Não, eu aguento. Eu aguento. Vamos lá, gente. Eu vou até 10h15. Não, é dengo meu. Eu queria fumar um cigarro, mas tudo bem. Por isso que eu não quero mais ser professora. Aliás, eu aprendi com o meu querido orientador, Michel Lévy, que ele lá na França podia se dar o luxo, né? Ele só dava 40 minutos de aula. Depois ele parava e ficava no debate, mais 40 minutos e ele ia embora. Era o que ele suportava. Tá bom. Então vamos lá dar uma voltinha. 5 minutos, gente. 5 minutos. É o tempo que eu fumar um cigarro. É bom os intervalinhos, porque a gente gosta de refazer algumas falas da gente. Quando eu disse que hoje eu sou interdisciplinar, eu quero dizer que o foco nosso está numa dada política pública. Se eu estou na área da saúde, meu foco é saúde. Se eu estou na área da assistência social, meu foco é proteção. Seja ele psicólogo, seja ele pedagogo ou assistente social. O foco é a proteção social. Ele vai jogar todas as suas competências, mas com foco claro, a proteção social. Ou com foco claro, a saúde. E isso faz com que a gente adquira competências e conhecimentos de outra área, que isso é muito importante. Eu trabalho atualmente numa assessoria a programas de habitação de interesse social na cidade de São Paulo. Então, eu acabo sendo metade assistente social, mas a outra metade eu sou um mix de arquiteto e de engenheiro, porque você precisa adquirir certas noções para você transitar bem e ser efetiva naquele campo de trabalho. Tá? Talvez valesse a pena explicitar o que você entende por proteção social. Tá. Boa. Quer dizer, proteção social é um conceito que diz... Primeiro que ele pode ocorrer espontaneamente, e ele ocorre espontaneamente. Quer dizer, proteger o outro, cuidar do outro, esse é o significado da proteção. Defesa dos direitos do outro. Criar para ele redes de seguridade, de segurança social. É um pouco por aí o sentido de proteção social, né? Como política pública, a proteção social vai desde assegurar um mínimo via renda, para quem não tem renda ou pouquíssima renda, via renda para que ele consiga sobreviver. Tá? Isso é um direito, não é mais assistencialismo. Veja, faz uma enorme diferença eu falar em assistencialismo e em assistência social ou proteção social. É um direito cada vez maior das pessoas, dos cidadãos, principalmente num mundo como hoje, em que a apropriação da riqueza tem sido extremamente perversa. Não é? Quando eu morei na França, no final dos anos 80, ainda perdurava a ideia de que o salário mínimo e o salário de um presidente da República ou de um presidente de empresa teria que ser 12 vezes no máximo a diferença. Tá? Na Suécia, que era o cartão de visita do Estado de Bem-Estar Social, essa diferença era de 8 vezes. Então, você poderia dizer que nós estávamos caminhando por um capitalismo civilizado e um capitalismo onde tinha uma regulação que permitia
uma redistribuição maior da riqueza. Isso se esfacelou. Não só com a inovação tecnológica, não só com a inovação, com a globalização econômica e tudo mais, mas se esfacelou de duas formas. Eu estou dispersando um pouco, mas acho que é importante, né? Veja, porque vocês têm que entender isso. Eu hoje estou trabalhando muito com essa questão, a apropriação da riqueza, a apropriação indébita da riqueza. Por quê? De um lado, eu posso criar um Google, mas eu não criei o Google. E, no entanto, a patente é minha, do Google, e eu posso ser miliardário da noite para o dia com o Google. Não é assim? Ora, quando eu falo apropriação indébita, é porque eu não tenho um mecanismo hoje que garanta o reconhecimento de que só foi possível eu fazer uma inovação tecnológica ou criar uma nova inovação, porque vem de séculos ou de décadas o aprofundamento e desenvolvimento da ciência e da tecnologia, não é? Eu não conseguiria fazer esse produto sem ter uma base de conhecimentos herdados de gerações passadas. Ora, como é que eu crio a condição no mundo, e isso está havendo uma pressão, eu estou contente, eu estou no movimento dessa pressão, em que se reconheça que as outras gerações destinaram isso. Não é fruto só de um cara talentoso. O talento dele conserva-se, mas não é só fruto dele. Ora, como é que eu crio um tipo de imposto que é dívida com as gerações passadas que criaram um arsenal tecnológico e científico que permitiu aquela criação? Então, esse é um lado da apropriação indébita. O outro é esse lado, vamos dizer, selvagem do capitalismo. Então, acho que em 1996, uma pesquisa, eu não tenho certeza, mas eu posso mandar isso para vocês. Mas, em linhas gerais, é isso. Mais ou menos em 1996, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos e a diferença entre o salário mínimo e o salário de um presidente de empresa, um CEO, era 41 vezes a diferença. Quer dizer, ele já tinha aumentado. No Brasil sempre teve alto, gente. Não houve essa revolução de um capitalismo mais civilizado. Mas, em 2004, nos Estados Unidos, a diferença entre o salário mínimo e o salário de um CEO saltou para 431 vezes. Tá? No Brasil, isso também ocorre. O salário de um presidente de banco ou de um presidente de empresa é enormemente maior que o salário mínimo, né? Então, eu estava falando isso para dizer o quê? Belinda, você me fez alguma pergunta. Proteção social. Então, neste contexto, sem dúvida nenhuma, os programas de renda mínima são um direito da cidadania e são um mecanismo de redistributividade da riqueza. Ele ainda é pífio, mas a ideia é de que, à medida que eu assegure isso, isto passe a melhorar. Espera-se isso, né? Espera-se, inclusive, um movimento da população no sentido de uma maior redistributividade da riqueza. Bom, pode. Eu recolher para mim uma nova Facebook e tudo mais. O outro é a diferença salarial de ganho, a diferença de ganho entre um presidente da empresa, um executivo da empresa e os trabalhadores com um salário mínimo. A diferença é enorme, não podia ser tão grande. Tá? Lógico. Lógico. Por isso que é apropriação indébita também. Bom, vamos lá. A outra forma de proteção social são os cuidados, são as relações. Ninguém consegue se sentir protegido sem ter vínculos de relações, né? Mais tarde aqui eu vou falar, e daí eu pulo, eu já falo já, você tem
um autor que coloca muito bem isso, que é o Castel, em que ele vai dizer que as famílias são vulneráveis, ou as pessoas são vulneráveis, quando perdem um emprego. Elas já começam a ficar vulneráveis aí. Elas ficam mais ou menos vulneráveis quando têm emprego, mas não têm vínculos socio-relacionais. Isso é uma forma de vulnerabilizar a população. E quando você perde tanto trabalho quanto vínculos socio-relacionais, você escorrega para o que ele chama desafiliação, ou total exclusão. Tá? Então, proteção social é isso, é de um lado assegurar vínculos relacionais para que as pessoas não escorreguem para desafiliação ou para a exclusão total, certo? E também na questão do emprego. Mas não dá para a gente falar tanto assim, mas só para... O Amartya Sen, que foi prêmio Nobel da Economia faz algum tempo, ele vai levantar que as pessoas, os cidadãos estão desprotegidos quando não tiveram condições de desenvolver suas capacidades substantivas para exercer também uma liberdade substantiva. Tá? Então, é o seguinte, quando eu olho um cara analfabeto, ou quando eu olho um cara com precário acesso à saúde, precário acesso à educação, baixa renda, né? Sofre discriminações as mais variadas, eu estou precisando entender que ele tem direito a desenvolver suas capacidades substantivas. Não dá para eu dizer um deficiente mental, um negro, a mulher. No caso do Brasil não tem essa história com a mulher, pode ter no Oriente. No Brasil eu acho que a gente até cuida bem da mulher. Você tem que garantir o desenvolvimento de capacidades substantivas. Então, para a proteção social é muito importante, quando conversa com a família, verificar até que ponto ela teve acesso e usufruiu de serviços de direito que desenvolvessem suas capacidades substantivas. Então, não é por acaso que no cardápio que a proteção social oferece, um dos elementos é fortalecer as condições de acesso dessas pessoas ou de suas crianças para que frequentem a rede escolar, frequentem a saúde, cheguem a uma habitação melhor, tenham conforto socioambiental. Tudo isso faz parte da proteção social. E a última é relacionada aos vínculos mesmo. É dizer, nós não fazemos tratamento clínico via proteção social, mas a ideia é que eu tenha muitos programas que desenvolvam convivência. Principalmente para o idoso que está numa situação de abandônica quase, ou isolado, ele precisa de espaços de convivência. Criança idem, etc, etc. Acho que ficou um pouco mais claro, né? Por quê? Porque a gente trabalha, basicamente, na proteção, o nosso público no campo da proteção social ou no campo do serviço social, majoritariamente é feito por um público pobre, por um público que apresenta altas vulnerabilidades ou médias vulnerabilidades sociais. Tá? Então, a gente pode dizer que vulnerabilidade social pode ser entendida como a incapacidade da pessoa ou família aproveitar-se das oportunidades disponíveis em distintos âmbitos socioeconômicos para melhorar a situação de bem-estar social dela ou impedir a sua deterioração. Então, aqueles com maior capacidade para aproveitar as oportunidades são menos vulneráveis. Caso enfrente problemas, eles têm maior possibilidade de passar por esses problemas sem que a situação social se torne ainda mais frágil. Vou fazer um parênteses aqui para colocar para vocês uma coisa importante que não está aí nos... dentro da pobreza, a pobreza não é uniforme. Concordam? Não é homogênea. Eu tenho uma enorme heterogeneidade entre os grupos em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Então, tem
Se eu pego São Paulo, por exemplo, eu tenho uma maioria de famílias em situação de vulnerabilidade, mas que conseguem acessar as oportunidades se você as apresenta. Então, para essas, é facílimo ela dar um salto. E nem sempre a gente se preocupa com essas famílias que são a maioria. Normalmente, a cabeça do técnico é de se encantar, se envolver e se afligir com os mais dos mais vulneráveis, que são o quê? 10% no máximo desse contingente em situação de vulnerabilidade. Então, são aquelas famílias que já chegaram num nível tal de vulnerabilidade em que o sofrimento psíquico dela é enorme e ela, inclusive, tem dificuldade de se reconhecer nos caminhos normais da cidadania regular. Eu diria que ela precisa sempre de uma cidadania protegida. Que eu vou explicar direito. Uma família em alta vulnerabilidade, vamos pegar famílias de rua, famílias com meninos de rua, famílias drogaditas, famílias com alta vulnerabilidade, com alto sofrimento psíquico. Se eu, assistente social, for bobinha, ingênua, eu vou querer integrá-la na educação, na saúde, tá? Vou querer que ela melhore a habitação dela. E isso nem sempre funciona, porque ela se sente estranha nos serviços que são de direito regular da cidadania. Dá para entender isso? Então, aonde ela está bem? Ela está bem na assistência social, porque esse CRAS ela entende como um lugar da vulnerabilidade. Então, ela vai bem. Ou no fórum, no Ministério da Justiça, naqueles fóruns que também são um lugar que ela aprendeu que é espaço possível para ela. Então, eu teria que ter uma outra estratégia, um outro procedimento para trabalhar com essas famílias em situação de alta vulnerabilidade social, mas sem perder, em hipótese nenhuma, a função de criar oportunidades de salto para a maioria em situação de vulnerabilidade, mas que não chega a tanto. Tá? Bom, vamos lá? Eu estou alugando Marcelo hoje, hein, Marcelo? Ah, meu Deus. Bom, a desigualdade, obviamente, na base disso tudo, da apropriação indébita, etc., é o tipo de sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade que engendra desigualdades. E altas desigualdades. Né? Eu vou voltar a falar de desigualdade já. Mas, enfim, o que está, portanto, na trama dos processos excludentes, ou o que está na trama da desproteção social, são desigualdades enormes na apropriação da riqueza, na apropriação de bens e serviços e no exercício do poder. Também ser vulnerável é não ter voz nem vez. Não tem canais de interlocução política para os mais vulneráveis. 2. Déficit de educação, saúde, informação, aportes culturais e tecnológicos, enfim, déficits para conviver nas cidades contemporâneas. Tá? Ontem, eu acho que eu consegui expressar o que eu mais queria expressar na reunião que eu estava, de grandes discussões sobre a educação no século XXI. Pensando a pobreza, pensando as periferias da cidade, pensando os índices de baixo desempenho das crianças e adolescentes, pensando que, basicamente, 50% da população de 15 a 17 anos ou abandonou a escola ou ainda está no ensino fundamental e não no médio, que ele já deveria estar. Isso é uma cifra enorme, gente. Pense, 50% não chegou lá no ensino médio. Então, lendo alguns trabalhos que eu já tinha lido sobre como trabalhar a educação com crianças em situação de alta pobreza, existem algumas coisas que valem para a proteção social, vale para tudo. Eu preciso ampliar o repertório linguístico dessas crianças.
Elas vivem em ambientes confinados. Uma favela não deixa de ser um território guetizado, né? Uma sociedade como São Paulo, ela realmente confinou as pessoas em espaços ou dos ricos ou em espaços dos pobres, né? Isso diminui enormemente a possibilidade dela ter relações entre classes, entre sujeitos mais heterogêneos de diversas histórias de vida. Ela fica confinada num único ambiente cultural, tá? Então, eu preciso ampliar o repertório linguístico dela. Sem isso, ela vai para a escola e a escola entende o professor que ela tem deficiência. Ela não tem deficiência mental nenhuma. Ela não tem déficits cognitivos nenhum. O que ela tem é um baixíssimo repertório linguístico. E sem isso é impossível. Bom, 2, a situação hoje é complicada porque nós vivemos uma sociedade complexa. E ao viver numa sociedade complexa, eu vou adquirindo na marra, espontaneamente, seduzida pelo consumo, uma série de possibilidades e outras ficam lacunas, não ficam? Por exemplo, não há hoje adolescente na periferia, nem família, por mais vulnerabilidade que ela tenha, que não tenha um celular. Achar que as famílias de baixa renda não podem ter celular porque tem Bolsa Família é ridículo. Isso é a sedução do consumo. Isso é tentativas de manter-se na sociedade contemporânea. É uma excelente condição, inclusive, para ela manter os vínculos relacionais dela. Então, é fantástico ela ter. Se ela não tiver, eu acho que a gente devia pagar para ela ter. Bom, lógico. Olha, agora, acontece o seguinte, se o adolescente ou essa adulto vai entrar num EJA, o EJA é teimoso, o EJA é retrógrado. Vocês sabem o que é EJA? Educação de Jovens e Adultos. É retrógrado. EJA, desculpe. E eu estou falando mal de vocês da educação, hein? Não, tudo bem, mas eu estou falando mal da EJA. A EJA, por quê? Porque, na realidade, eu quero que todos os adultos que vivem século XXI hoje, todos os adolescentes, passem por aquelas sequências que há mais de um século eu faço. Ele tem que começar com a alfabetização. Ele tem que começar escrevendo e lendo. Não é isso? Ora, eu talvez precise dar saltos, porque ele já escreve tortamente no torpedo. Ele já se comunica, ele já sabe ler o ônibus que ele tem que pegar, independente se é analfabeto. E essa sequência irrita. Vamos pensar um pouquinho. A mim, que agora o hobby do Marcelo é tocar piano, que eu acho melhor o dele. O meu hobby é que eu disse assim, eu vivo no século XXI, todo mundo à minha volta fala em inglês e eu tenho que fazer de conta que eu entendo alguma coisa. E, no entanto, eu só entendo espanhol e francês, lógico. Bom, daí eu disse assim, agora que eu tenho mais tempo, eu vou estudar inglês, até porque tem uma escola ao lado da minha casa. E eu estou adorando, é o meu hobby. Como você diz, não pode ser compromisso, né? Mas é prazer. Estou adorando, mas por que eu estou falando isso? Sim, para dizer quantas vezes eu entrei num curso de inglês e não fui adiante. E quantas vezes eu voltei para o curso de inglês e tive que recomeçar. Quando chegava na fase difícil, saía de novo, não é? Então é a mesma coisa para a população nossa. População nossa em situação de vulnerabilidade, ela já adquiriu algumas habilidades e competências. Então eu preciso saber inovar. Que saltos eu tenho que dar para que esse EJA funcione. E para deixar vocês um pouco mais entender o que eu quero dizer, eu trouxe aqui para vocês um dos projetos que eu participei intensamente e que amei. Eu vou deixar vocês verem porque eu acho que isso foi lindo. Que eu trabalhei na época do Serra, acho que foi 2005, né? Aqui na prefeitura, eles me pediram para eu ser secretária adjunta da pasta de assistência social. Então eu disse assim, eu vou ficar só 3 meses para ajudar o Floriano, que hoje é vereador,
vou ficar 3 meses e volto para o SEMPEC. Então, eu pedi licença de 3 meses, fiquei 3 meses na prefeitura e trabalhei feito louca. Eu disse assim, não quero para mim mais ser secretário público. Porque aquele padre Júlio Lancelotti, vocês ouviram falar do padre Júlio, né? Ele era o defensor dos homens de rua. Então, podia ser meia-noite, 2 horas da manhã, ele não queria saber. Ele ligava para a minha casa e disse, Carminha, tem que resolver essa condição do homem de rua. E assim vai. Mas, eu saí depois de 3 meses, etc., mas falei para o Floriano, Floriano, agora você tem uma dívida comigo, que eu trabalhei feito louca aqui por você. Agora você tem uma dívida comigo. Você vai financiar o SEMPEC para fazer o projeto dos meus sonhos. E era baratinho, R$100 mil, não é tanta coisa assim. Então, ele financiou de fato. O que é que eu fiz? Que era o meu sonho? Era trabalhar com as famílias do programa Ação Família, ou Bolsa Família, dá na mesma, tá? Então, nós criamos 2 grupos. Um grupo em Brasilândia, freguesia do Ó, e outro grupo Butantã, tá? Eram mulheres, basicamente. Nós convidamos homens também, mas só foi um homem. Eles podiam trazer outra pessoa da família, não precisava ser a mãe, poderia ser a avó ou uma filha adolescente, não importava, ou um filho adolescente, mas que não foi. Então, nós pegamos, primeira reunião de oficina, nós fizemos um acordo com essas mulheres. Nós pegamos uma sala no SEMPEC, que é um pouco menor que essa, e nessa sala, os arte-educadores puseram fotografias, objetos, pias, tudo que diz respeito ao cotidiano da vida familiar. Então, era como se elas tivessem ido numa exposição de arte. Tá? Elas passearam por aquela exposição e depois a gente... tinha a música do Roberto Carlos, tinha tudo nesse lugar. Estava muito bonito, bordados. E daí... Depois que elas passearam, elas comentaram o que elas viram, e daí a gente propôs a elas um acordo. Qual era o acordo? Nós iríamos pagar, que é importante, nós íamos tirá-las do mínimo do mercado de trabalho delas, então a gente pagou uma diária de R$60 na época, para elas irem um dia da semana trabalhar conosco no quê? Nós queríamos que elas relatassem, isso foi uma pesquisa, relatassem a vida delas. Tá? Que elas contassem os fatos da vida delas. Não houve nenhuma evasão, não houve nenhuma falta. E eu não acho que foi só os R$60 que a gente deu. Foi a paixão de fazer um bom trabalho. Tá? E que envolvia compromisso. Então, a segunda sessão, elas sabiam que elas tinham que registrar a vida delas. A segunda sessão, a gente passou um filme, aquele famoso filme Central do Brasil, lembra-se? Em que a Fernanda Montenegro vai sendo escriba de cartas que elas e eles mandavam na Estação do Brasil para os seus conterrâneos. Então, elas entenderam muito bem. Se elas não soubessem escrever, não importava, nem um pouco. Porque teriam escribas, que seríamos nós, que escreveríamos o que eles quisessem. E aqueles que queriam escrever, poderiam escrever. Óbvio, nós fizemos 2 meses, isso para mim também é importante, que precisa mudar nos projetos sociais. Você tem que ter, o século XXI não admite mais nada comprido. Então, isso durou 2 meses, uma vez por semana. E foi suficiente. Então, elas foram... estimuladas a usar máquinas de fotografia que a gente emprestou para elas e devolveram perfeitamente, para elas tirarem fotos de situações do cotidiano delas que interessassem. Que elas trouxessem fotos da vida dela, que elas trouxessem objetos que representavam a vida delas. E assim foi. Tinha arte educador que trabalhou, por exemplo, fazer um mapa da região delas. E outro dia eu mostrei para um arquiteto que nós vamos fazer a mesma metodologia em habitação. Ele ficou encantado, porque é um mapa diferente. O mapeamento da vida dela não pode ser igual ao mapa de um arquiteto. Bom, eles fizeram tudo isso, escreveram suas histórias, contaram suas histórias.
Ali nós descobrimos uma coisa muito importante: quem não escreve tem uma memória fantástica, que eu jamais imaginava que tivessem. Então eles eram capazes de ditar para os escribas o que eles queriam que fosse escrito, e o escriba depois lia para eles o que escreveu, e eles sabiam apontar: não, nesse pedaço eu não falei desse jeito, é de outro jeito. Então, muito interessante, aquilo revela exatamente as histórias delas. E, obviamente, se vocês lerem isso, é uma pesquisa fantástica, porque nós temos mania de tutelar as famílias pobres, como se elas fossem coitadinhas, como se elas não tivessem potências nela, e as histórias mostram que elas têm uma força, uma potência enorme. Tá? Fora isso, nós levamos elas todas para Livraria da Vila, para eles verem como editar o caderno deles, porque isso era importante. Como vão editar o seu caderno, o seu livro de histórias? Então, lá eles se embeberam de 1000 possibilidades e fizeram isso. Eu vou passar para vocês devagar, até o final da aula dá tempo. Não posso deixar com vocês, porque infelizmente não tenho mais nenhum. Nem esse é meu. Bom, você sabe que é muito triste, eu devo te dizer, que a nova administração da secretaria jogou isso tudo no lixo. É o fim da picada. Ah, sim, tem no SEMPEC, via site, você tem isso. Você não tem mais o caderno, mas você tem toda a metodologia. Posso mandar para vocês, tá? Não tenho o caderno. Bom, esse caderno, fora isso, depois que elas fizeram o museu, editaram, a gente imprimiu, etc., nós lançamos isso no Museu da Língua Portuguesa. É lógico que para fazer essas coisas você tem que ter relações, não é, gente? E tem que querer o melhor, o mais sofisticado. Certo? Então, tudo no site. Mas daí o SEMPEC não vai querer, porque não é a área dele. Foi um sonho meu. Ai, Bárbara. Bárbara, porque todo mundo pede, porque é uma pesquisa isso. Ai, Marcelo, vou mandar amanhã para você, viu? Amanhã não dá porque é sábado, mas semana que vem. Bom, deixa eu dizer para vocês. Então, foi lançado no Museu da Língua Portuguesa. É pena que o espaço de tempo que a gente reservou para as mulheres falarem dos fatos, relatos, que elas programaram como elas iam apresentar isso ao público. Mas eu caí na asneira, eu fico tão encantada que eu quis trazer o prefeito, a Roberto Marinho, porque fazia parte, a Fundação Roberto Marinho podia pôr na Globo, todas essas coisas. Conclusão, foi um bando de secretários municipais e o prefeito, e, obviamente, eles usaram e abusaram da fala deles, porque ali eles viram um público, porque aquele público que era o público das famílias, filhos, genros, amigos, vizinhos, não é? Mas é assim mesmo, falaram muito bonito. Agora, qual é a aposta que eu tinha? Isso que é importante. Nós temos que estar sempre pesquisando como trabalhar com famílias. Não está pronto ainda. Principalmente com a pobreza, nós sabemos pouco como lidar com elas. Como ajudá-las a encontrar portas de saída. Então, a aposta aqui foi de que se eu desenvolvesse a fluência comunicativa daquelas mulheres, elas teriam capacidade de dar um salto e de fazer projetos de vida e de encontrar saídas. E foi isso que aconteceu. Então, só para dizer que eu preciso dar salto, sim. Eu não preciso que elas sejam alfabetizadas para elas terem fluência comunicativa. Agora, a fluência comunicativa no século XXI é indispensável. E, ao contar as vidas delas, conversarem e produzirem elas adquiriram naturalmente uma competência comunicativa enorme. E isso redundou, sim, em saltos na vida delas. Tá? Então, só para dizer
que o Amartya Sen tem muita razão, que eu tenho que criar um jeito de desenvolver competências substantivas, capacidades substantivas. E a fluência comunicativa é uma capacidade substantiva enorme que a gente precisa fazer. Bom, nessa trama, veja, todos esses fatores se apresentam como interdependentes. Uma família em situação de vulnerabilidade, no nosso país, ela carrega tudo isso junto. Déficit de educação, déficit de moradia, déficit de saúde, déficit de tudo. Então, esses fatores são interdependentes e não dá para trabalhar um isolado do outro. Se vira bem. Bom, aqui eu trago para vocês, que eu acho que está no texto também que eu mandei, o Ruben Katzmann, que ele estuda muito os efeitos resultantes das transformações na estrutura social do mundo atual. Não é? Ele faz esse estudo na América Latina. A revista CEPAL, que são estudos da América Latina. Então, ele vai mostrar que essas transformações recentes, eles produziram o isolamento social dos pobres urbanos. Tá? E esse é um drama, realmente, o isolamento. O isolamento, porque antigamente ele trabalhava numa fábrica e ele se relacionava com outras classes sociais, não é? E cada vez mais essa população está isolada nas periferias da cidade. E esse isolamento, obviamente, acarreta uma perda de capital humano e de capital social e cultural, porque as relações são confinadas, são só entre iguais, não são entre desiguais. Isso é ruim. Tanto é que alguns projetos que nós fazemos com jovens da periferia, uma das nossas estratégias é circular na cidade. Tá? É circular na cidade, experimentar, explorar novos ambientes, seja na área de museus, etc., seja na área de chão de fábrica, seja num shopping, não importa. Importa é que esses jovens circulem para ampliar o seu repertório cultural e sair do confinamento. Porque tem jovens que a gente trabalha com 1000 jovens na periferia que nunca foram ao centro da cidade. Né? Eles ficam confinados no bairro que eles estão. Então, o Ruben Katzmann vai analisar a redução de oportunidades para acumular capital social individual, capital social coletivo e capital cívico. Examina as características particulares que assumem os processos de segregação residencial nas grandes cidades. Tá? Então, isto, vamos dizer, atravessa a proteção social e o trabalho com famílias pobres, em situação de vulnerabilidade. Como você cria novas condições, novas situações que ampliem o seu capital social, o seu capital cultural e, inclusive, capital cívico. Tá? Por exemplo, com os jovens, a gente faz questão de 6 em 6 meses, o programa dura só 15 meses, mas de 6 em 6 meses eles fazem apresentações públicas, chamando subprefeito, chamando vereador, chamando associações de bairro, chamando igreja, chamando, enfim, todos os sujeitos diferentes e jovens mesmo do território, para debater questões que eles programam. Então, isto é uma forma não só de desenvolver fluência comunicativa, mas ampliar o repertório cultural e social deles. Vamos adiante. Aqui, o Castel já falei, pode pular. Pode pular. Isso precisa. Só mais uma vez, desculpa. Déficits de inclusão social têm, portanto, direta relação com a falta de oportunidades de desenvolvimento de capacidades substantivas. Tá? É isso. E também tem a ver que essa população não possui voz nem vez na expressão política de seus interesses e demandas. Tem um estudo que eu fiz, que talvez tenha aí, que é muito triste que os serviços públicos não sejam locais de expressão de interesses, demandas e voz do seu público usuário. Normalmente, o serviço se torna só voz do técnico,
É o técnico que traz a fala dos seus usuários, e não os próprios usuários. Quando seria fundamental que os serviços, sendo públicos, garantissem a expressão da voz, a participação e a vez dos beneficiários discutirem os próprios serviços. Podemos ir adiante, Marcelo? Oi, fala. Com certeza, mas esse é um ranço que está na assistência social, está na educação, está na saúde, está na habitação. Nós trabalhamos de uma forma tutelar e policialesca. Não é para ser assim. Eu posso ir fazer uma visita domiciliar sem ter uma atitude policialesca nem tutelar. Quer dizer, esses pré-julgamentos que eu faço da família, que ela não corre atrás de oportunidade, que ela é acomodada, é terrível. Quer dizer, ou eu mudo essa postura dos técnicos, porque isso é uma prepotência do técnico e uma forma de esconder a sua impotência para trabalhar com a família. A sua impotência. E também é uma forma de não reconhecer o direito das pessoas. É uma relação de desiguais que se estabelece. É um absurdo. Não queria que o psicólogo, o assistente social, mantivesse uma relação de desiguais com a pobreza. Entendeu? Acho que são expressões carregadas. Eu dei aqui na USP mesmo, fiz uma fala só sobre essa questão da tutela. De repente eu posso mandar esse texto para vocês, porque esse texto é dramático, como os serviços trabalham de uma forma tutelar com a... Porque se trabalhasse de uma forma decente eu estou dizendo assim, responsável, comprometida, apaixonada, a própria família vai atrás de exigir qualidade do serviço. Com certeza. A família não consegue entrar nos muros da escola. A família não consegue se relacionar a não ser na base do jeitinho. Ela mesmo se põe de coitadinha nesta cultura para ela conseguir migalhas de atenção. Tem um romance lindo, gente, mas eu nem sei se vocês encontram mais.
chama-se As Cinzas de Ângela, que relata exatamente o comportamento da população de extrema vulnerabilidade com os serviços públicos ou filantrópicos da cidade, porque ela tem que se pôr de coitadinha, de vítima, para ela conseguir um mínimo de escuta. E eu acho que isso se perpetua porque é o único jeito que ela consegue ser escutada. Mas ou a gente muda isso em nós, ou então não, sei lá. Bom, vamos adiante. Eu vou dizer uma coisa importante que tem a ver com isso também. Ah, tem mais uma. Fale. As Cinzas de Ângela. É lindo, mas esqueci o nome dele. É um autor que fez depois Eu, Professor. Mas é linda As Cinzas de Ângela. Não, acho que é canadense, australiano, o mundo aí, tá? Irlandês. É capaz de vocês acharem. As Cinzas de Ângela. Depois, se vocês quiserem, eu dou uma lista de romances maravilhosos para vocês lerem. Porque eu acho que a gente aprende muito com romance. Tem alguns romances, por exemplo, o último, Dispersão, né? Mas eu vou falar. Vocês precisam comprar. Esse está no best-seller aqui na moda. Vocês vão encontrar O Tempo Entre Costuras. É lindo. Lindíssimo. O Tempo Entre Costuras. Bom, vamos lá. A gente fala muito disso. Os coletivos de um território, movidos pela marca do confinamento na riqueza ou na pobreza, estabelecem uma demarcação do leque de oportunidades possíveis de serem apropriadas pelos seus moradores. Há uma pressão coletiva. Isso também impede dele buscar novas oportunidades, porque há uma demarcação do leque que eles têm. Então, para romper isso, você precisa estar presente e introduzir novos aportes culturais. Não dá para aprofundar isso agora. Vamos adiante, porque eu acho que a gente já... Isso daqui eu não vou trabalhar com vocês, tá? Que é as metodologias de ação com famílias, que não são receitas de bolo, porque eu acho que eu já falei demais, né, gente? Vai adiante aí. Aqui. Isso sim. Eu peguei o PowerPoint errado, mas não tem importância, esse serve também. Dá outra parada para o lanche, que eu agora ultrapassei o horário. Como é que é? Agora me perdi. Então, gente, se vocês aguentarem, eu prefiro ficar mais meia hora com vocês no máximo e termino esse PowerPoint, tá? Pode ser? Já vem para o debate de vocês. Então, se eu pensar em processos de relação com a família, numa linha de proporcionar para ela proteção social, saúde, o que for, tá? Tratamento clínico, o que for, mas principalmente no serviço social, a gente dá muita importância ao acolhimento. O acolhimento como uma habilidade comunicativa que se faz presente em todo o processo de ação, mas é particularmente fundamental nos processos de acolhimento e construção de vínculos com os indivíduos e famílias que recorrem ao serviço. Como diz Teixeira, eu acho que é muito importante vocês pegarem esse texto do Teixeira na área da saúde. Eu acho que esse artigo é Redes de Trabalho Afetivo. É lindo, porque é poético as redes de trabalho afetivo, em que ele vai falando que trabalhar com uma família envolve o namoro, a paquera, depois o namoro e o noivado. Vocês leram esse texto? É lindo. Leu? Ótimo. Então, você indica para todos eles, tá? Ah, então. Agora, tem, eu acho, que naquele texto a bibliografia tem, viu, Marcelo? É as redes de trabalho afetivo. É muito bonito como ele trabalha o acolhimento.
Aqui, então, eu só estou citando que o acolhimento nos serviços, porque isso é importante, seja no CRAS, feito pelo serviço social, seja na habitação, na saúde, no que for, ele vai dizer, o acolhimento no serviço se faz pelas conversas, onde identificamos, elaboramos e negociamos as necessidades que podem vir a ser satisfeitas. Tá? E depois, o acolhimento é um ato comunicativo. Então, Teixeira, de novo, define a dimensão pragmática do encontro, os domínios de ação, emoções, afetos, e de significado, linguagem, conhecimento, e as utilizações possíveis do próprio encontro. Então, eu considero que essa peça, essa fase da intervenção ou da ação com famílias é de fundamental importância. É um momento onde ela vem com uma dificuldade ou uma problemática, ou uma demanda, ou uma informação, e eu preciso saber acolhê-la bem. Tá? Vai em diante. Isso daqui não tem. Que é mais para dizer que, no caso das famílias em situação de problema, as necessidades e interesses delas atravessam todas aquelas dimensões, habitação, emprego, trabalho. Essa sim é importante. A atenção direta às famílias implica em processos de acolhimento, que já falamos, e escuta. E o que é escuta? É escutar suas histórias de vida, necessidades, demandas, potências e projetos de vida. Né? Eu acho que isso vocês já sabem de cor. Encaminhamentos monitorados, que a gente faz muito. Quer dizer, uma família ela precisa de unidade básica de saúde, um caminho, documento civil, etc. Ela precisa de encaminhamentos monitorados aos diversos serviços públicos de que necessita, informação e formação para ampliar o universo cultural e desenvolver capacidades e habilidades. Oferta, sempre, de projetos de interesse da família e do grupo de famílias, visando a melhoria das condições de vida e ganhos de confiança social. Veja, isso é o que o serviço social sabe fazer. Ou vamos dizer, está no cerne de uma abordagem qualquer que seja com famílias. É condição assegurar a coautoria das famílias, motivar a família a refletir sobre a sua vida atual, sempre nessa dialética, analisando o circuito vicioso das suas vulnerabilidades, desemprego, baixa escolaridade, maus tratos, e o circuito virtuoso de suas possibilidades e talentos. Permitir à família a ponderação desses dois circuitos e deles extrair um projeto de melhoria de vida com desenvolvimento de competências e habilidades que a própria família elege e se propõe a desenvolver. Esse plano feito pela família servirá de guia para a ação do técnico. Veja, aí as coisas não acontecem assim. E aí é que eu estou exigindo de todos nós profissionais, quando trabalhamos com a família. Eu não posso cair na armadilha tutelar de só olhar as mazelas da família e me encantar com as mazelas da família. Uma boa entrevista de escuta, de clarificação, de acolhimento, tem que ajudar essa família a expressar suas vulnerabilidades, sim, esse círculo vicioso, terrível da vulnerabilidade. Mas ela descobrir qual é o circuito de potências, talentos, felicidade que ela tem. Porque ninguém sobrevive só de mazela, gente. Ninguém sobrevive, nem nós, é? Marcelo faz piano, eu faço inglês e outras coisas mais, né? Então, nós temos talentos, forças, prazer. Onde é que está isso nessa família? Então, eu preciso explorar com ela também o seu circuito de felicidade, vamos dizer. E daí, é a partir deles, ela precisa ponderar o que ela já tem de potência e o que ela tem de mazela e projetar ela um projeto de melhoria da sua condição de vida. Porque, nesse caso, eu não vou fazer terapia com ela, no caso do serviço social. No caso do serviço social,
nós vamos ajudá-la a desenvolver o projeto que ela quer. Entendendo que desenvolvendo o projeto que ela quer, ela possa dar saltos. Então, todo o conteúdo e atividade que eu fizer devem ser resultante de escolhas e de plano de ação traçado pelas famílias para a sua inserção, mas também de proposições inovadoras do serviço. Vamos adiante. Principais ações junto às famílias que o serviço social faz, via CRAS especialmente, é assegurar suporte e apoio individual às famílias, singular às famílias, né? Assegurar suporte comunitário às famílias e assegurar uma cesta de oportunidades de aprendizagem às famílias. No mecanismo tutelar, eu acho que essas oportunidades são sempre o técnico que vai prover, e prover com limites enormes. Não. Eu tenho que ter uma cesta de oportunidades que estão no território. E como apoiá-las nesse processo? Bom, óbvio, então, que essas garantias dependem do acionamento de processos e relações que mobilizem as famílias na própria melhoria de suas condições de vida, na aquisição de habilidades, a sua integração, assim como ganhos de autonomia. Por isso mesmo, essas garantias dependem de mobilização e articulação. Estou correndo para eu não basta trabalhar as famílias, para nós não basta, tá? Para enfrentar vulnerabilidades e processos de exclusão, o que é importante? É agir no território e com o território. Agir com um conceito integrador e articulador do conjunto de programas, serviços e benefícios das diversas políticas setoriais. Eu preciso de maior intersetorialidade aí. Agir potencializando aportes culturais que podem mover mudanças. E agir fortemente no desenvolvimento da competência comunicativa. Vocês já viram que a minha paixão é a competência comunicativa. Mas eu aposto muito nela, meu pode. Os objetivos a serem conquistados com essa parcela da população é corrigir, eliminar, reduzir os déficits e desvantagens educacionais e de qualificação que afetam a esses cidadãos. Corrigir e reduzir os déficits de conforto socioambiental e de habitabilidade. Garantir o acesso efetivo aos serviços públicos básicos de forma a responder às demandas de inclusão e usufruto de oportunidades efetivas de proteção. Desenvolver a empregabilidade, propiciando a inserção no mercado de trabalho. Eu não vou criar emprego para ele, não vou virar uma agência de emprego, mas eu preciso desenvolver a empregabilidade. Garantir aportes culturais e convivenciais que facilitem a apropriação por estes cidadãos das oportunidades de inserção na vida social e no mundo do trabalho. Tá? Ok? Vamos adiante? Olha, aqui eu não vou falar sobre isso, porque eu acho que vocês já sabem, mas eu trouxe para poder mostrar um pouquinho. Eu tenho um trabalho com a família. Esse trabalho envolve, na entrada, a entrevista de acolhimento e cadastramento das famílias interessadas. Eu estou falando a partir do CRAS aqui. Informação e clarificação dos objetivos do programa Bolsa Família, porque eu peguei esse PowerPoint. Explicar todas essas coisas para eles entrar. Encaminhamento, assegurados e monitorados, visitas domiciliares quando são necessárias. E aí não dá para o assistente social, os poucos assistentes sociais ou psicólogos que um CRAS tem, mas ele tem que se valer de outras políticas que já fazem visitas domiciliares, como os agentes comunitários de saúde e outros. E educativas, grupos socioeducativos que eu posso fazer à beça, projetos coletivos e projetos da família. Um outro, e isso sempre articulado com um trabalho com a comunidade. Tá? Sim. Sim, esse é um típico projeto. Eu proponho, se eles topam, a gente faz junto e faz, né? Com a comunidade, eu preciso disseminar informações indutoras
de apoios e compartilhamento dos objetivos do PBF, que é o Programa Bolsa Família. Toda criança na escola, toda criança aprendendo, toda criança com saúde, todas as famílias com oportunidades de inclusão. É lógico que o serviço público está carregado, principalmente numa cidade como São Paulo, carregado de demandas e com baixa possibilidade de atender a todas essas demandas, né? Ele fica impotente mesmo. Mas, a rigor, eu teria que ter um belo trabalho de campo no território, onde eu envolvesse o dono do boteco, o dono da farmácia, da igreja, podendo informar para eles, olha, neste território nós temos, sei lá, 2.000 famílias, das quais 500 estão recebendo renda mínima, são pobres. Todos nós desse território vamos ajudá-los, vamos apoiá-los. Então, eu precisaria ter informações que permitissem que os territórios, que as pessoas, os cidadãos do território também se envolvessem. A articulação da rede, dinamização de projetos na comunidade. Pronto. Cabo? Pode. Desligou e acabou, tá, gente? Vocês gostaram dessa falação? Então tá. Bom, eu já queria agradecer muitíssimo, que foi extremamente rico e elucidativo, e eu acho que também permitiu um esclarecimento, né, de diversos passos importantes do trabalho no campo, na área do serviço social. A gente só tem muito a agradecer, realmente. Talvez alguns aqui tenham mais familiaridade com o que a Carmen apresentou, outros menos. Eu acho que, pensando até aqui no Instituto de Psicologia, acho que você traz uma contribuição, porque, de fato, a gente também tem os nossos isolamentos acadêmicos e etc., né? Bom, então, eu não sei se alguém tem questões para colocar. Eu acho que vamos ser breve, porque, enfim, acho que muita coisa e acho que precisa dar uma respirada para depois a gente ir para a discussão do trabalho que o Luiz Fernando trouxe, né? Para discutir. Então, a ideia agora, né, acho que está claro que o Luiz Fernando, que é um psicólogo, ele vai se apresentar depois, trouxe uma situação de trabalho para discutir com você e com o grupo. Enfim, alguém gostaria de fazer alguma questão? Às vezes a gente fica tão cansada, não precisa. É muita informação junto, é uma overdose. Então, o Marcelo tem o meu e-mail pessoal, porque se for sem técnico, vai ter mcbrande@uol.com.br. Então, vocês mandem questões ou pedidos de textos e eu farei com prazer. Tá? Muito obrigada, muito generosa também. Então, podemos ir para um intervalinho. São 15 para as 11. Retomamos às 11, das 11 ao meio-dia, a gente faz a discussão, tá bom? Eu consegui o nome do autor do livro.